Domingo passado, em Apocalipse 13, a gente falou aqui, numa visão geral do sistema, o mundo, que vem vamos dizer, se globalizando, um sistema mundial que vem se organizando há muitos séculos, preparando-se para ter o domínio sobre a população mundial, sobre as massas. A gente deu o exemplo aqui, por exemplo, o CPF. Não tem ninguém com arma na cabeça de ninguém mandando tirar o CPF, mas se você não tirar o CPF, você não pode estudar, você não pode tirar a habilitação, você não pode ter carteira assinada, você não pode comprar um carro, não pode comprar uma moto, não pode trabalhar, não pode viajar, não pode comprar uma passagem de ônibus. Então, o sistema ele lhe obriga a fazer isso, ele lhe comprime a fazer essas coisas, para ter o domínio sobre você. E todos nós, irmãos, estamos dentro disso. Nós estamos dentro desse sistema. E é inevitável. O sistema, ele domina o mundo, ele comanda o mundo. Agora, como eu disse para os irmãos, o que a gente pode fazer é, mesmo estando dentro do sistema e tendo que seguir determinadas regras que eles impõem, porque a gente precisa sobreviver nessa terra, mas vai chegar o tempo em que eles vão impor tudo que está acontecendo há séculos, impondo identidade, impondo CPF, impondo passaporte, impondo passagem de ônibus. Antigamente se comprava passagem de ônibus dentro do ônibus, dava R$2 e ia-se embora. Agora você tem que dar o CPF, na identidade, até o endereço onde mora, tem que dar um monte de coisa. Tudo vai avançando, irmão, cada vez mais, para ter o controle da população. E nós não tem como escapar disso, porque isso vai culminar exatamente na perseguição do anticristo contra nós. Exatamente contra nós. Até um aparelho desse, irmão, parece ser tão inofensivo. Eles nos rastreiam por ele, pelo endereço IP. Você pode navegar na guia anônima, olhar o que você quiser. A inteligência da polícia, se ela pegar seu celular, ela sabe, mesmo você tendo navegado na guia anônima, tendo feito qualquer coisa, ele vai encontrar o que você fez, tudo. Nós estamos cercados por todos os lados. Só há uma fuga. É Cristo Jesus e nós estamos nele, graças a Deus. Mas nós precisamos entender, irmão, que hoje a gente aceita ter CPF, porque a gente precisa trabalhar de carteira assinada, para poder ganhar o salário para sustentar a nossa família. A gente precisa da nossa vida social, de realizar ela, de ir para um canto para outro. Mas a gente tem que entender que vai chegar um dia que a gente vai ter que abrir mão de tudo isso. Que a gente só vai poder ter essas coisas se a gente aceitar o ponto máximo, o ápice de tudo isso que vem acontecendo para chegar numa coisa só, na marca da besta. Na ascensão do anticristo, falso profeta, que vão dominar o mundo. Então, domingo passado a gente deu assim uma visão assim, por cima, né? Superficial, falando coisas com vocês. Hoje eu queria falar para os irmãos um pouco sobre essa primeira besta que aparece, tá? De Apocalipse 13, nós temos duas bestas, a besta de 7 chifres, 10 cabeças. Nós temos a outra besta de 2 chifres, que parece o cordeiro, mas fala como leão. São duas bestas diferentes, 2 personagens diferentes. Aí hoje a gente vai falar da primeira besta. Se der tempo a gente terminar hoje, que eu também não vou demorar muito, aí domingo que vem a gente vai para a segunda besta, para a gente entender isso direitinho. Para a gente saber, irmão, é incrível, quando a gente entende isso aqui, a gente percebe o que está acontecendo à nossa volta. Só quando você entende isso aqui, é que você percebe o que está acontecendo à nossa volta. Então vamos para a primeira besta. Apocalipse capítulo 13. Preste atenção, eu vou lendo versículo por versículo. Nós vamos até o versículo 10, tá? Mas a gente vai ler versículo por versículo para poder ir explicando um pouco para vocês, tá bom? Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao 10, mais versículo por versículo. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, que são coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, no plural, obviamente são cabeças.
Pare bem aí, irmão. João está na ilha de Patmos, tendo visão após visão. E já no capítulo 1 do Apocalipse, Jesus disse: João, escreve isso que você viu agora há pouco, na visão que eu te mostrei. Isso que você está vendo agora e as coisas que eu vou te mostrar daqui para frente. Escreve no livro, registra isso, João. E envia para as igrejas da Ásia. E obviamente quando você lê o Apocalipse, relê o Apocalipse, você estuda o Apocalipse, você vai perceber, obviamente, que naquele momento as cartas foram sim enviadas para aquela igreja, mas não endereçadas apenas a elas. Era uma carta, era um livro de revelação, um livro profético, que muitas vezes ele aponta para um futuro distante, para um futuro longínquo. E por isso que a gente precisa entender, irmão, na interpretação bíblica, a linguagem profética. Porque se a gente não entender, a gente vai alegorizar tudo. Ou então a gente vai e levar tudo ao pé da letra. E cada texto na Bíblia, ele tem a sua forma de linguagem. Literal, alegórico, profético. São as 3 linguagens diferentes. Se a gente não entender isso, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, irmão, a gente vai achar que coisas. Por isso que ainda hoje o povo do véu lá quer usar o véu. Por isso que ainda hoje tem gente que quer guardar o sábado. Por isso que ainda hoje tem gente que não pode comer carne de porco, fazendo anacronismo, pegando coisas que foi dada para um tempo e aplicando para hoje como doutrina, sem que tenha nada a ver. E agora João está tendo a visão, irmãos, a visão mais pavorosa. Porque a visão mais pavorosa, porque ele está vendo não apenas um ser, mas um sistema emergindo. De onde que esse sistema está emergindo? Do mar. O mar fala de quê? Nós estudar isso aqui, irmão, a primeira besta, esse capítulo 13, do verso 1 ao 10, a gente é precisar de pelo menos 2 horas. Porque a gente tem que ler o capítulo 13 paralelo com o capítulo 17. Porque o capítulo 13, Auricélio, fala da besta, no capítulo 17 explica quem ela é. E é um tal mistério desvendado lá dentro. Então só no capítulo 13 a gente não vai entender. Mas no capítulo 17, a Bíblia vai mostrar. Porque a Bíblia fala, irmãos, algumas vezes quando a Bíblia fala de mar, a Bíblia está falando de quê? De multidões, de povos, de nações. É isso que está falando. E aqui nesse texto, alguns interpretam que esses povos, essas nações, de onde está emergindo essa besta, está se referindo a Roma, a Roma papal e a Roma imperial. Como é um texto de difícil interpretação, de fato, então existem muitas especulações para poder entender isso. Mas quando ele diz que viu uma besta emergir do mar, ele está falando de um sistema emergindo no meio de multidões. É isso que ele está falando. A besta não é um ser. A besta, você vai perceber mais um pouco mais adiante, que ela é um sistema composto por reis, por nações. E ela está emergindo do mar, porque ela está emergindo para dominar multidões. Está emergindo do mar, porque não vai surgir de um lugar desolado, de um lugar isolado, como o Messias que veio de Nazaré, na Galiléia, um povo onde não se falava de profeta, um lugar desconhecido, um lugar de pouca importância para os judeus e para o mundo, diferente do anticristo. Ele vai surgir de lugares importantes, ele vai surgir do meio de nações, e muito provavelmente o anticristo, irmão, o líder que vai dominar o sistema da besta, ele vai ser eleito pelo G8. O G8 é o grupo de 8 países mais potentes do mundo. Sim,
e vai, obviamente, ser eleito pelo G8 e pela ONU, é claro. Aqui nós estamos falando de política. Não tem como desvincular as profecias bíblicas da política e da religião. Então ele fala de uma besta que está subindo do mar, seja de um lugares povoados, de lugares importantes, de lugares onde há multidões, de lugares conhecidos. E aí ele vai continuar dizendo que ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre esses chifres tinha o quê? Bora? Sobre os chifres tinham 10 coroas. Tá. 7 chifres, 10 cabeças, sobre os chifres, 10 coroas. Quem é que usa coroa, irmão? Quem? Rei. Apenas monarcas, reis, imperadores, são aqueles que usam coroas. João está falando, agora ele está falando desses 7 chifres e 10 cabeças e essas coroas, ele está falando de reis, de nações, que vão seguir o domínio desse político importante mundial. Em Apocalipse capítulo 17 explica detalhadamente, dizendo que as 7 cabeças são 7 montes, também são 7 reis, e o que os 10 chifres são 10 reis. Olha só, está explicado em Apocalipse 17, se você quiser ir abrindo aí, conferindo, mas eu disse, se a gente for fazer o estudo mesmo, fazer direitinho, olhando um para o outro, vai ser 2 horas e olha lá. Eu estou falando porque a gente conhece, porque a gente lê, mas você pode marcar ele em casa. Então, ela tem chifres, chifre fala de quê? De poder. Ela tem cabeças, até então a gente não saberia que cabeças são essas, mas quando ele fala de 10 diademas, que estão obviamente sobre as 10 cabeças, ele está se referindo a monarcas, a reis, a nações, a potências mundiais. Não a um reinadozinho qualquer, não a uma naçãozinha qualquer, mas as maiores nações, as maiores potências mundiais. E pode ter certeza, aqui no meio desse negócio está Estados Unidos, aqui no meio desse negócio está a Rússia, aqui no meio desse negócio está a China. 10 nações. E aí? A besta que vi, até entendido, né? A besta que eu vi, aí ele começa a descrever da forma como ele está vendo. João, ele não entende direito o que é aquilo ali. Ele está descrevendo conforme ele está vendo. Ele diz assim, a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão. Aqui João está descrevendo o quê? O poder. O poder, a força e a habilidade desse sistema, chamado sistema do anticristo, que já opera no mundo, já está se organizando como um quebra-cabeça sendo montado, até chegar à ascensão dele, a marca da besta. Aí depois vem a queda dele, né? Mas está trabalhando para a chegada dele. Quando ele fala de leopardo, que é um dos animais felinos mais velozes, mamíferos felinos mais ferozes, mais velozes, habilidosos. Quando ele fala do urso, o urso é um dos animais carnívoros mais fortes do mundo. Quando você leva um abraço de um caba grandão que tem orixá, você diz, um abraço de urso, né? Porque é uma forma de falar, porque o urso tem muita força. E a boca como de leão, exatamente porque o poder do leão está onde? Toda a força do leão se concentra praticamente na boca. A mordida de um leão, meu irmão, se a mordida de um pitbull chega aí a quase 1000 quilos, meu irmão, você imagina a mordida de um leão. Pegou, não larga mais, não tem quem toma, não tem quem tira. Então ele está falando aqui, irmão, do poder extraordinário que vai ter esse sistema no mundo. Quem vai mexer com isso, meu filho? Quem vai se meter a besta a desafiar uma potência como essa? Ninguém. Então observe aí, o verso 2 revelou para nós aqui,
é a habilidade, a força e o poder e o reinado. O leão é o rei da selva. Poder, o reinado, o poderio que ele vai receber. O sistema da besta, o anticristo. Aí, para completar, ele fala aqui, no final do verso 2: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? Quem lembra quem é o dragão? É o Bolsonaro? É Lula? É o Ciro Gomes? Quem é o dragão, igreja? É o diabo. É o Satanás. É ele mesmo. Olha agora, observe agora aqui. Por enquanto a gente estava vendo uma coisa humana. Não é um monstro que vai surgir lá dentro do mar. Que nem nos filmes, não. Está falando de uma potência que vai surgir liderada por um homem, essa potência política. Até então a gente viu aqui coisas humanas. Um poder humano, reis, são coisas humanas, amém? Essa descrevendo a força dele aqui, do leopardo, do urso, do leão, coisas humanas, força, poder, autoridade, domínio sobre a terra. Mas observe que agora ele coloca algo espiritual no meio da coisa. Você olha para um poder político e você está vendo ali homens, domínio, pessoas, e por trás daquilo, além do que os olhos podem enxergar, está o próprio dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás. Está aí no Apocalipse 12, verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado o diabo e Satanás, o sedutor do mundo todo. Sim, foi atirado para a terra e com ela os seus anjos. O dragão é o diabo. Então nós vemos aqui, irmão, que esse sistema, ele não é uma coisa meramente humana, uma política meramente humana. Ele é uma política, irmão, com a regência por trás dela, uma regência sobrenatural, uma regência espiritual, diabólica. Ou seja, assim como Cristo Jesus era o próprio Deus encarnado, assim o anticristo, o sistema da besta, o anticristo, a gente pode dizer que é o próprio diabo andando na terra. Amém? É o diabo, como nós dizemos lá no interior, é o diabo imperial. Ontem nós íamos na estrada, eu me lembrei das marmotas da Alicéria. Eu vi um carro parado, eu digo, é um malfazejo isso aí. Um carro parado no escuro, um negócio estranho. Eu digo, rapaz, tem um malfazejo aí no meio desse negócio. Então observe. Opa! Gostei. Observe. Aí agora João falou, um sistema político, mas comandado pelo diabo. O diabo vai dar a esse sistema político o seu poder e vai dar a ele também o seu trono e grande autoridade. Pronto, o homem está munido, está armado até os dentes. O Deus desse século, o diabo, que conduz o curso desse mundo como ele está, ele vai colocar o mundo prostrado diante desse sistema. Aí ele diz no verso 3... vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Uma das cabeças também, aqui irmão, nós temos 17 nações, esqueci de falar isso para os irmãos. Lá em Apocalipse 17 fala, 10 reis, 7 cabeças, são 7 montes, mas também são 7 reis. Os 10 chifres são 10 nações. Nós estamos falando aqui de pelo menos 17 nações poderosas. Aí ele fala aqui que uma das 7, não das 10, você vê que ele divide 7,
Um grupo de 7, outro grupo de 10. Tá? Aí pode estar ligado aí à Europa, pode estar, ele está falando de continentes. Tá? Ele pode estar falando sobre isso. Ele diz que uma das cabeças que faz parte das 7, uma dessas cabeças vai estar ferida. Não é isso que ele está falando? Só que a ferida mortal dela vai ser curada e a terra inteira vai se maravilhar seguindo a besta. Agora, se nós fôssemos lá em Apocalipse, capítulo 17, quando o texto fala que as 7 cabeças são também 7 montes, mas também são 7 reis, um já reinou, caiu, mas vai voltar a reinar de novo, é exatamente a cabeça que foi ferida de morte, mas que depois foi curada. Ou seja, um rei que perdeu o seu reinado, mas que vai voltar a reinar de novo, tornando-se o 8º rei. É 7, entende aí? É 7, tá? Mas um, depois de cair, se levanta e volta a reinar de novo. Então, por isso que ele fala que ele é o 8º. E é dos 7, pronto. Ele é o 8º e é dos 7. Deu para entender? Porque quando eu li isso aqui, eu ficava meio tudo. Como é que é? Do 8º? É o 8º e é dos 7? Como é que pode isso? Exatamente por quê? Porque ele caiu. A cabeça foi ferida de morte. Ferida de morte quer dizer, perdeu o poder, perdeu a autoridade, perdeu o domínio. Mas quando ele voltar a dominar de novo, vai ressurgir, que ninguém está esperando isso, meu irmão. A terra inteira vai se maravilhar o que está acontecendo aqui. E ele vai ser o 8º rei, sendo ele dos 7. Mas que vai voltar a reinar de novo. Aí aqui, meu irmão, e esse aí, esse que tem a cabeça ferida, essa cabeça ferida que é um rei, que é dos 7, mas que vai ser o 8º, voltar a reinar de novo, ele é o anticristo. Agora, o interessante seria nós investigar para saber quem é essa figura. Irmãos, existe muita especulação. Mas se você for em Apocalipse 17, quando você vê ele falando que são 7 montes, você vai ver que das nações importantes do mundo, das nações poderosas do mundo, que estão situadas entre 7 montes, acho que apenas 2 nações no mundo estão situadas em 7 montes, uma delas é Roma. Exatamente onde está a sede do Vaticano. Quer dizer, é uma suspeita, é uma pista. A gente pode afirmar isso, confirmar isso? Não. A gente não pode. A gente pode especular. A gente pode, através dos textos bíblicos, pegar aqui um norte, uma direção, uma pista de quem seja ele. Mas me parece realmente muito que esses 7 montes, que são 7 reis, um cai e se levanta de novo, se tornando o 8º rei, mas sendo dos 7 ele que estava ferido e voltou a viver, de fato vem lá de Roma. Porque Roma, ela tem uma história, irmão, extraordinária, de mais de 400 séculos de império, até o ano, se eu não me engano, 425 ou 465, quando a Roma imperial caiu. Ela começou como uma província pequena, depois foi tomando espaço, entrou no meio das guerras entre os generais gregos e os judeus, e ali ela conseguiu tomar o domínio ali, e comandou o mundo durante muitos anos. Só que depois Roma, irmão, ela perdeu o seu senhorio no mundo. Ela perdeu o seu senhorio, o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio nas nações. Roma hoje é uma nação como qualquer outra e nem tão importante como tantas outras potências que temos aí. Mas lá está a sede da maior potência religiosa do mundo, que é a sede da Igreja Católica. Então, um país próprio, que produz sua própria moeda, que tem o seu próprio monarca, porque o Papa, para quem não sabe, ele é um monarca também. Ele é um monarca, ele é um rei, ele é quem domina, quem comanda.
Mas tem uma coisa curiosa, irmão, porque quando a gente fala dessa cabeça ferida, morta, que depois volta a viver, algumas pessoas especulam e dizem, é o João Paulo II. Eu passei muito tempo, muitos anos, né, vendo igual o João Paulo II, que morreu, depois ele vai ressuscitar e vai voltar ao trono. Não sei se você ouviu isso aí, Auricélio. Alguém ouviu mais isso aí? Eu ouvi muito isso aí. Ouviu também, Júnior, Rosimeiro, os irmãos ouviram. A gente ouvia muito sobre isso. Está fora de cogitação? Bem, eu acho que seja algo mais simples. Não que de fato ele não possa vir ressuscitar, exatamente para a terra se maravilhar com ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um papa, o período monárquico dele, a monarquia dele é vitalícia, ou seja, é até a morte. Um outro papa só pode ser papa de fato quando o papa que estava no poder vier a falecer. O último papa que nós tivemos antes do Francisco era chamado de Bento XVI. Ele está morto? Ele morreu? Não. Ele está vivo. Ele apenas abdicou do seu cargo. Renunciou o seu cargo. Ele abriu mão do seu cargo. E como ele, um evento, irmãos, extraordinário para o mundo, porque a Igreja Católica, irmã, ela está no mundo todo. Todos os jornais, quando o Papa faz uma missa, quando o Papa diz alguma coisa, fala de paz, qualquer coisa, todos os jornais divulgam como uma notícia importante. Por quê? Porque ele é um líder religioso e um monarca político. Então, o que o Papa fala tem peso, tem poder, tem autoridade, tem respaldo e tem circulação na mídia. Então, quando esse Papa Bento XVI, ele renunciou ao cargo, isso foi, irmãos, algo extraordinário para o catolicismo e para o mundo. Uma das notícias mais importantes da época, o Papa Bento XVI renunciou ao cargo. Agora nós temos que proclamar um novo Papa. Mas como um novo Papa, se o Papa ainda está vivo, e ele não perdeu ainda o status de Papa. Aí nos vem aqui um pensamento. Não será que esse grande líder mundial que vai dominar nações, porque vai ser eleito pelo G8, pelo G20, pela ONU, vai ser colocado num poder para comandar o mundo? Será que esse grande monarca, essa cabeça ferida à espada, que era dos 7, e volta a reinar de novo, sendo ele o 8º, mas vindo dos 7, será que não seria uma possibilidade, uma probabilidade do Papa Bento XVI voltar ao seu trono papal? Se o Francisco morrer, Papa Francisco, o normal é o quê? Proclamar o novo Papa. Mas como já tem um Papa vivo, muito provavelmente ele seja convidado a voltar ao seu trono. É uma possibilidade ou não? É, e muito grande. Uma possibilidade muito grande. Agora, o certo é que nós não podemos aqui dizer com certeza. É loucura de qualquer um, a gente pode até dizer, tentar dizer, sabe? Mas a gente não pode dizer com certeza que é. Não tem como afirmar isso. A gente pode ver o desenrolar das coisas acontecendo e dizer, de fato era ele. Ah, é aquele ali, o anticristo é aquele ali, o líder é aquele ali. Então, o sistema isso sim, quando as coisas forem acontecendo, a gente vai ver. Claro, né, que tem um grupo de irmãos aí que acha que não vão ver o anticristo, desconsidera lá 2 Tessalonicenses capítulo 2. Onde estão enganando a igreja, dizendo que o arrebatamento já está para acontecer, enganando o povo. E Paulo diz, não, deixa ninguém enganar vocês, não. Primeiro tem que acontecer a apostasia, depois tem que se manifestar o homem do pecado. Quem é? O anticristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês vão ter que ver o anticristo para poder depois da igreja ser arrebatada. E mais, vocês ainda vão ser perseguidos por ele. É o que a gente vai ver aqui nesse texto aqui. Então, ele continua aqui no verso 3. Aliás, então agora você vê o mundo todo está maravilhado, prostrado diante dessa besta, desse sistema, né?
Ele está recebendo domínio sobre tudo. Você viu, a terra inteira se maravilhou e seguiu a besta, seguindo a besta, ou seja, fazendo o que ela ordena, o que ela manda. No verso número 4, e adoraram o dragão. Por quê? Quem que é doido de ir adorar o diabo? Porque o diabo é adorado de tabela. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Para bem aí. Observe, irmão. Observe que o povo adora esse sistema, irmão, vai ser um sistema idolatrado. Mas por que idolatrado, pastor? Exatamente porque depois, quando surgir a segunda besta, que é o falso profeta, que a gente vai ver domingo que vem, ele vai fazer coisas tão extraordinárias no mundo, irmão. O mundo nunca viveu um tempo de prosperidade, de riqueza, como vai viver, de paz, de união, de unidade, como vai viver durante o reinado do anticristo e do falso profeta. O mundo nunca viu coisa igual, ninguém vai ouvir falar de guerra, de rumor de guerra, de nação ciscando para aqui e para acolá, arengando com a outra. Ninguém vai ouvir falar dessas coisas. Não vai ter liseira. Vai ser uma coisa assim muito bem organizada demais. Parece que o mundo todo vai estar vivendo num paraíso aqui na terra. Aí o interessante é que ele diz que o povo vai adorar, vai ser um sistema idolatrado. Pastor, e é possível isso, meu irmão? Nós temos dois grandes personagens na política brasileira. Quem são? Os dois grandes personagens da política brasileira hoje. Lula e Bolsonaro. Bolsonaro e Lula. Eles dois. Entra qualquer outro aí, mas Lula e Bolsonaro são dois homens que realmente são dois grandes personagens. E eles são, irmão, literalmente idolatrados. Quem percebeu isso aí já? Viu? Literalmente. Eu ouvi até um caba dizendo que tinha tanta vontade de Lula ir na casa dele. Ele disse: ô rapaz, se Lula viesse aqui botar ele na garupa da bicicleta. E quando eu estivesse subindo no alto, pedalando, cansado, não olhasse para trás que visse Lula, aí pronto, eu queria a força de novo para continuar pedalando. Mas são dois personagens idolatrados. Então, meu irmão, isso aqui é uma idolatria local. Bolsonaro é um ídolo por uma parte, o Lula é um ídolo por outro. Esse político aqui, ele vai ser um ídolo mundial, como o Neymar. Eu só sei de Neymar. Eu não tenho acompanhado futebol ultimamente. Neymar é um ídolo mundial. Em todo lugar tem gente que assiste os times que ele joga, eu não sei nem qual é o time que ele joga, mas o pessoal que assiste o jogo que ele participa, os campeonatos que ele participa, tem ídolo em todo, tem torcedores em todos os lugares. E tem gente que daria até a alma para o cão para poder tirar uma foto mais do Neymar. Então esse político vai ser um idolatrado em proporções mundiais. E ele continua. Então observe, ele é um líder. Aí no verso 5. Aliás, o povo está falando, o poder dela é tão grande, né? No final do verso 4. Quem é semelhante à besta? Quem é a besta? É o sistema do anticristo, que ele implantou na terra. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar ou guerrear contra ela? Em outras palavras, ele está dizendo, ninguém pode guerrear contra ela. Não há potências semelhantes a elas. Poxa, se você reunir as maiores potências do mundo e colocar tudo num banco só, para unir suas forças, coitado das outras. Eu ouvi falar que o Brasil não tem bala para meia hora de tiro numa guerra. Não sei se isso é verdade. Então, ninguém... Todo mundo maravilhado e dizendo quem pode pelejar contra a besta? Ninguém. E o pior vem agora. Foi-lhe dado, verso 5, foi-lhe dado uma boca
para proferir arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Quanto é que está 42 meses? Pega aí o celular, calcula aí. Os 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses, 3 anos e meio. Porque mesmo que dê 3 anos e 4 meses, irmão, mas a gente tem que saber que os judeus, eles sempre, quando vão fazer cálculos, eles arredondam as coisas. Por exemplo, ele diz que do Egito, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, ele disse que saiu 300 pessoas de lá. Poxa vida, 300 pessoas redonda. Será que não era 315, 318, 317, 344, 300 e... Entendeu? 300.251, 300.854. Mas ele arredonda, ele gosta de arredondar. Para dar um número exato. Tem um termozinho aí que eu não me lembro desse termo, não. Aí ele diz... Foi dado boca para proferir arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir durante 42 meses. Ou seja, é um ser que tem boca para falar, fala com arrogância, seja, se achando que é o cara que desvendou os mistérios do mundo e resolveu o problema da população mundial. É o cara, ele se acha o cara e ele fala isso, ele mesmo se bajula e as pessoas estão lá adorando ele. E também diz que ele vai agir por 42 meses. Essa é a autoridade que vai ser dada a ele. O sistema da besta vai ter autoridade para agir durante 3 anos e meio. Quem que vai dar essa autoridade para ela? Deus. Quem que deu autoridade a Nabucodonosor para entrar lá na região norte de Israel, na região sul de Israel e tirar o povo de lá, cativo? Levou Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Ezequiel. Quem deu autoridade para ele? Deus. Tanto é que um dia ele estava lá no palácio dele, olha tudo que eu construí, tudo que eu fiz, foi eu. Aí o anjo falou para ele, olha, que você está achando que foi você vai ficar 7 anos comendo capim no mato, para saber que foi Deus que fez tudo. Ele disse que quando voltou o juízo dele, depois de 7 anos, ele disse, já foi glorificando a Deus. Entendeu-se que Deus faz o que quer com o exército do céu e com os filhos dos homens. Não tem ninguém que possa dizer, porque faz isso, ou fazer a mão dele estorvar, voltar atrás. Ele faz conforme os seus projetos, conforme os seus planos. E, então, ele vai poder até blasfemar contra a igreja, contra o próprio Deus. No verso de número 5, foi-lhe dado uma boca para proferir, aliás, no verso 6, como ele tinha essa boca para blasfemar, então abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar. Ele vai difamar, irmão, o próprio Deus. Só que ele não é bobo, não. Não vai achar que ele vai chegar e dizer Deus é isso, Deus é aquilo, não. Ele vai fazer isso de uma forma maliciosa, blasfemando contra Deus de uma forma astuciosa. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Vai blasfemar contra Deus, vai blasfemar contra os céus, contra os anjos, contra tudo que Deus criou, que é santo. E, então, ou seja, é um ser, irmão, que ele mesmo, de acordo com o 2 Tessalonicenses, ele mesmo quer ser Deus. Ele mesmo se coloca na posição de um Deus. De acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz que querendo ser Deus, assenta-se como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, ele mesmo quer ser um Deus. Por isso ele blasfema de Deus, difama a Deus seu tabernáculo. E foi-lhe dado também, agora a pior parte para nós, igreja. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem?
Lê aí o verso 7 comigo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E também lhe deu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O homem vai ter autoridade, irmão, sobre todos os cantos da terra, sobre todas as nações da terra. Ele vai ter autoridade sobre eles. E autoridade para pelejar contra a igreja, contra os santos. Quem são os santos? O povo de Deus. Se nós estivéssemos no Antigo Testamento, quem seriam os santos? Quem? Israel. Porque santo quer dizer o povo escolhido, um povo separado para Deus. Como nós estamos aqui em profecias do Novo Testamento, do Novo Pacto, da Nova Aliança, quando ele usa o termo santos, ele não está se referindo à nação judaica. Seria uma contradição. O Novo Testamento está repleto da palavra santos. E sempre está se referindo a quem? A igreja. Igreja composta tanto por judeus, como por gentil que somos nós. Então, o sistema da besta vai fazer guerra contra a única resistência que ele vai encontrar, que somos nós. E nós não vamos poder vencê-lo. Por que não vamos poder vencê-lo? Tem um propósito de Deus para isso. Porque, aliás, em Apocalipse 20, ele fala que quem morreu no período da besta é chamado de venceu a besta. Quem morre não aceitando o sistema da besta, está vencendo a besta. Diferente da visão humana, né? Que para vencer tem que derrotar o outro. Aqui não. Visão de Deus não. Para vencer a besta tem que morrer para não aceitar o sistema dela. A marca dela, mais especificamente. Então vem desencadear esta grande perseguição contra a resistência que é a igreja. O único povo que vai fazer protesto contra esse sistema, que vai recusar esse sistema, é o verdadeiro povo de Deus. Mas tem uma importância nisso, irmão. É como que um tipo de peneira passando na igreja, que nós chamamos de grande tribulação da igreja antes do arrebatamento. É isso que a gente chama. Ah, pastor, mas eu sou assembleiano, porque lá na minha igreja, na escola dominical, na livrinho da escola dominical, eu aprendi que a grande tribulação é depois do arrebatamento. Pois você aprendeu errado. Porque o termo que fala grande tribulação, lá no sermão escatológico, está se referindo a Israel no ano 70, a grande tribulação que eles passaram. Só para você ter ideia, como está totalmente errado essa interpretação. A grande tribulação que Jesus proferiu lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, no sermão escatológico, é tempo de ira sobre esse povo. Que povo? Ele define lá quem é o povo. Sobre Israel. A tribulação tal como nunca houve, nem jamais haverá igual. A tribulação contra Israel. Então aqui nós vamos ver uma grande tribulação agora contra a igreja. Mas é Deus que está irado contra a igreja? Não. Não é Deus que está irado contra a igreja. Deus está permitindo o inimigo da igreja persegui-la e vencê-la. A igreja sofreu, irmãos, 3 séculos de perseguição. 10 grandes perseguições. A igreja sofreu dentro do Império Romano. Estevão morto apedrejado. Tiago morto a fio da espada por um rei romano. Estevão morto pelas mãos dos próprios compatriotas judeus. A igreja sendo perseguida, se espalhando pelo mundo todo, se dispersando para todo canto. Isso é grande tribulação ou não é? Era sim, para a igreja daquele tempo. Sim? Você não estava lá. Cristãos, 10 mil cristãos, sendo amarrado em porte, sendo queimado, como tocha viva.
sendo jogado para os cães na arena do Coliseu, ser rasgado, depois mordidos e depois golpeados com a espada para serem mortos. Devorados por leões, inspirando espetáculo para o mundo e para os homens. Isso é uma grande tribulação. Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu isso com um propósito, irmão. Porque exatamente naquele período, irmão, só confessava realmente Cristo quem de fato era crente, sangue nos olhos. Quem era crente de verdade. Cabo não ia dar uma de ser besta e dizer, eu sou crente, não. Sem ser, não. Eu sou cristão, não. Cabo não ia dar uma de ser besta e dizer que era cristão sem ser, não. Ele ia dizer que era cristão sabendo que estava correndo perigo de morte. A coisa só maneirou mais um pouquinho com o padrão de Trajano. Quando ele escreveu para o Plínio, o imperador da Bitínia, dizendo para ele o seguinte, olha, o Plínio dizendo, olha, esses crentes aí, esses cristãos, eles se trancam dentro de uma casa, praticando canibalismo, comendo carne, bebendo sangue, praticando incesto, né, que é sexo entre os irmãos, eles estão fazendo isso aí lá. Que era a ceia do Senhor que era praticada. Comer o corpo de Cristo, né, beber o sangue de Cristo, ele dizia que era, ele não estava vendo, não sabia o que estava acontecendo, dizia que era canibalismo. Os irmãos e as irmãs trancados lá, e dizem, estão bem? Eu acho um erro da igreja ter feito dessa forma. Não vamos dizer, a igreja não era perfeita, era feita de homens, não era? Era um erro da igreja fazer dessa forma exatamente por conta desses falatórios. Mas também a gente tem que entender o tempo que ele estava vivendo, de perseguição. Mas aí o Trajano escreveu uma carta para o Plínio dizendo o seguinte, vamos fazer o seguinte. Porque uma pessoa, irmão, era presa só por ser cristão. O Tertuliano, mas pai, como é que vocês prendem uma pessoa só porque é cristão? Está errado isso, não pode. Ele era um apologista, defendia a igreja mediante o sistema político da época. Aí o Trajano foi e amenizou a coisa, deu um padrão lá, dizia o seguinte, olha, deixa os cristãos viver a vida deles em paz, mas se algum vizinho, alguma pessoa denunciar um cristão, aí tudo bem, você pode prender ele. Aí os cristãos tiveram uma vida um pouco mais tranquila aí nesse momento aí. Só que depois veio outras perseguições brutais, fortes, só cessou realmente em 313, 325 foi que acabou mesmo totalmente. Mas 3 séculos de perseguição, irmão, grande tribulação. Você imagina aí, irmão? É porque se vocês lerem um livro de história da igreja, vai ficar de boca aberta, pasmado com o que você vai ver ali. Quantas mulheres morreram? Eles só não matavam a mulher se ela tivesse grávida, mas se ela tivesse parido ontem, hoje mesmo de resguardo, ela já ia ser morta. Já ia para o meio dos presos para ser morta. Irmão, eram milhares de cristãos sendo mortos todos os dias. Isso é grande tribulação, irmão. Era uma peneira exatamente, irmão. Isso ia revelando quem eram os verdadeiros cristãos e quem eram os que estavam ali apenas por estar. Paulo disse que tinha muita gente no meio da igreja se beneficiando. Uns ali sem querer trabalhar, querem só comer o pão dos outros, aquela coisa toda. E aí, Deus vai e passa essa peneira lá. E aí o texto está falando em Apocalipse capítulo 13, que isso vai acontecer de novo no final dos tempos. Eu acho engraçado os crentes neopentecostal. Não, nós somos príncipe e princesa de Deus. Não, Deus não vai permitir isso. Como que não vai permitir, meu irmão? Nem a Bíblia você conhece. Nem a Bíblia você leu. Não precisa nem ler os livros de história da igreja, porque a própria Bíblia já mostra de crente morrendo, sendo assassinado. E Deus permitiu por quê? E nós somos melhores do que eles? É claro que não, meu irmão. Do mesmo jeito como foi no princípio, a peneira que Deus passou, o próprio Jesus disse, Satanás pediu para peneirar vocês como um trigo, mas eu roguei por vós, para vocês não desfalecer. Então, na mesma peneira que Deus passou no primeiro século na igreja, vai vir também com o anticristo. Não é uma perseguição de Deus, não é a ira de Deus contra a igreja, é Deus permitindo o anticristo, seu sistema, perseguir a igreja e vencer a igreja. Cultos, nesses lugares aqui, só quem aderir ao sistema, aderir à marca da besta. Sair para evangelizar, entregar folhete, nenhum Brasil, nenhum país vai ser permitido isso, a não ser que tenha a marca da besta.
Só esse, só quem tem a marca da besta vai poder fazer isso. E no verso número 8, já quase terminando, adorá-la-ão, né, ela fazendo guerra contra os santos e vencendo os santos, a igreja sendo perseguida, fugindo para um canto para o outro, sem poder cultuar direito, os irmãos sem poder se reunir, uma tribulação mais medonha do mundo. Aí ele diz no verso 8, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a face da terra. Mas tem um detalhe, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Leu aí? Tem um mistério aí, não tem esse versículo? Só vai, a igreja vai estar aqui, ainda vai estar sendo perseguida, mas só vai adorar a besta quem não tem o nome no livro da vida. E quando que o livro da vida do Cordeiro, e o Cordeiro foi morto, o Cordeiro foi morto quando, irmão? Espera aí, eu tenho que ouvir, espera aí, deixa eu escolher aqui, deixa eu ver, quem está com a Bíblia na mão? O Júnior. Como é que diz na sua Bíblia aí, Júnior? No verso 8, Cordeiro foi morto quando? Na fundação do mundo. Aí, mais alguém aí, se manifeste mais alguém aí. O Auricélio já disse aí, quando o Auricélio Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. Marlúcia, como é que diz aí, Marlúcia? Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Você lembra quando a Bíblia diz que Deus, no sexto dia, completou a sua obra e no sétimo dia descansou? Isso significa que não ficou mais nada para fazer. Tudo já havia sido próprio Cordeiro, o próprio Cristo. Ele fala que já havia sido morto desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus. O que é isso que ele está falando aí, irmão? Francisco, não fica com raiva de mim. Nós somos amigos. Encabulando o Francisco, rapaz, que é isso? Cordeiro morto desde a fundação do mundo, está falando de quê? De eleição. Porque, de fato, o Cordeiro, literalmente, ele não foi morto na fundação do mundo. Ele foi morto lá no tempo do período do Império Romano. Não é verdade? Mas por que então que a Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação do mundo? Exatamente porque desde a fundação do mundo, Deus já havia salvado as pessoas que ele ia salvar pela obra do Cordeiro Santo, amém? Que é exatamente o que nós estamos celebrando hoje com a ceia do Senhor. É complicado, irmão, mas é fácil de entender. É difícil, mas é simples de compreender. Basta saber que Deus é um Deus soberano, Ele fez. Vai adorar, os crentes vão adorar a besta? Não vai, meu filho. Pastor, eu tenho medo, pastor, será que, meu Deus, será que eu vou aceitar a marca da besta? Eu não sei, eu tenho que saber o que é, pastor, é a marca, meu nome aquele negócio lá? É o, Não, o primeiro lá, o antigo, o código de barra, pastor, será que é o código de barra, pastor? Não sei, tem crente, irmão, na Deus e Amor tem crente que não tirou o CPF, porque achava que era a marca da besta. Essa antiga, lógico, né? Hoje a Deus e Amor está mais moderna, né? Mas teve crente que não tirou o CPF que achava que era a marca da besta. Pastor, é o chip, pastor, vai ser um chip. Marca da besta, pastor, nós temos que saber o que é, pastor, pelo amor de Deus, porque senão vão botar em nós. Não vai, irmão. Não tem perigo. Porque a Bíblia é clara em dizer que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Em outras palavras, ele está dizendo, não é possível enganar os escolhidos. Os escolhidos têm seus olhos iluminados, abertos, e eles sabem muito bem, conhecem muito bem. Então,
O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus já separou o povo dele ali na fundação do mundo mesmo. E quem não estava com o nome escrito no livro da vida, que também foi escrito na fundação do mundo, também são apenas os que vão adorar a besta do sistema dela. Os outros crentes vão ser perseguidos, vão ser dispersos. Alguns vão ser até mortos, assassinados e alguma coisa do tipo. E aí ele diz no verso 9, aqui, aliás, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, os santos vão morrer, vão ser mortos e não vão se vingar. Não vão revidar. É como Augusto Nicodemos perguntando a ele sobre arma, né? O crente ter arma. Aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu não vejo problema nenhum o crente ter arma em casa para proteger sua família. E se um malfeitor entrar, eu vou atirar nele porque eu vou proteger a minha família. Agora, se fosse uma perseguição por causa do evangelho, aí eu sofreria ela. Eu acho que ele respondeu bom. Respondeu inteligente. Claro que tem uma, né, as opiniões são divergentes, mas eu achei muito sábio a opinião dele. Claro que a gente sabe que arma é uma coisa que não é bom ter em casa, porque o povo acaba fazendo besteira. Estou falando só da opinião, né, sábia que ele colocou. Então, meu irmão, não, o povo não vai revidar, o povo vai padecer. A igreja vai padecer nesse tempo. Vai parecer que a igreja está perdendo. E nós vamos estar sendo seduzidos por muitos, pelo sistema, pelos evangélicos, por muitos. Deixa de ser besta, não sei o que, embora e tal. Vocês são confuseiros, são agitadão, parece disso, não, rapaz, vamos estar aí e tal. Não é o que falam da gente hoje. É isso que eles dizem da gente hoje. Prega uma mensagem protestante, mostrando a verdade, você já vai ouvir isso. Vai, deixa de ser confuseira, rapaz. Você quer ser o dono da verdade, você é o sabichão, só você que está. É isso que eles falam. Não entende, são completamente cegos. O anticristo vai levantar, vai dominar, vai reinar. O mundo vai se curvar diante dele, inclusive a religião, porque vai ter líder religioso no meio do negócio. E a gente vai ver isso na semana que vem, no capítulo 13, a partir do verso 11. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.